Boa tarde, né, irmãos? Boa tarde. Eu disse para a Laura que quem viesse mereceria um prêmio, porque depois da ceia cada um pega uma uva ali de prêmio, tá lavadinha, tá, irmã Amélia? Eu disse que quem viesse ao culto merecia um prêmio. Tenho ali uma uva para cada um, porque agora no meu celular ali está dando 41 graus, né? Então tá fresquinho, né? Tá tudo bem, né? Vamos orar, iniciando o culto dessa tarde, agradecendo a Deus porque o Senhor tem estado conosco, né? Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelo teu cuidado para conosco. Obrigado porque podemos sentir a tua presença em nossas vidas, sabendo que o Senhor cuida de cada um de nós individualmente. E mesmo, a Deus, as lutas que nós temos passado, o Senhor não desiste de nós e tem nos cuidado como uma família. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos guarde, nos dê da tua paz, nos dê sabedoria para enfrentar esses tempos tão desafiadores, para que com a sabedoria vindo dos céus, nós possamos responder com mansidão à razão da nossa fé. Fica conosco, ser presente no culto desta tarde. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos a nos colocarmos de pé. Nós vamos cantar o hino de número 60 do cantor cristão, né? Vamos todos louvar ao Senhor. O irmão Jorge estará nos conduzindo e nós vamos adorar o Senhor com este hino. Nós vamos cantar para Deus, não é como ontem ouvi na televisão, que era uma honra cantar para o Papa. A nossa honra é para com Deus. Para o Senhor, né? Então vamos. Saudai o nome de Jesus, arcanjo vos prostrai, arcanjo vos prostrai, o Filho do glorioso Deus, com glória, 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 com glória coroai. Ó escolhida geração do bom e eterno Pai, do bom e eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai. Ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai. O Deus de paz, o Deus de luz, com glória, 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 com glória coroai. Ó graças, tribos e nações, ao Rei divino Rai, ao Rei divino Rai, a quem quebrou os vis grilhões, com glória, 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 com glória coroai.
Ainda de pé, eu convido os irmãos a acompanhar a leitura bíblica, que será projetada, está em 1 João, capítulo 1, versículos 5 a 7. Os irmãos participarão no segundo slide. Diz assim o texto da palavra: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Assentados, nós vamos continuar louvando ao Senhor. O irmão Jorge estará nos conduzindo no hino de número 12, do cantor cristão também. É um hino bastante conhecido e que nos convida a louvarmos ao Senhor. Louvamos, louvamos, Senhor, e adoramos a Ti, ó Deus, homem, no céu assentado, que em tempo devido na terra humilhado por nossos pecados, morreste na cruz por nossos pecados, morreste na cruz. Louvamos, louvamos, Senhor, e adoramos que a tua justiça de Deus sustentaste, apenas sofrendo por nós merecida, a vinda depondo, pra sim nos remir, a vida depondo, pra sim nos remir. Louvamos, louvamos, Senhor, e adoramos a glória divina nos revelada. E para nós brilha na luz resplandente, fazendo-nos ver a real perfeição, fazendo-nos ver a real perfeição. Em Ti concilia-se a santa justiça, que não pode a culpa deixar sem castigo. Com a compaixão, por graça recebe, e exime de culpa o réu pecador, que exime de culpa
o réu pecador. Irmãos, nós vamos passar ao momento dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Eu quero lembrar aos irmãos que, diferente de outras religiões ou mesmo igrejas, pela graça de Deus, nós batistas não dependemos do governo, nem deste país, nem da comunidade europeia, nem de qualquer outro país para pagar as nossas despesas e fazer as nossas atividades. Pela graça de Deus e pela fidelidade do povo, a obra batista tem se mantido ao longo dos séculos pela fidelidade do povo através do dízimo e da oferta voluntária. E, diferente do que alguns pensam, nós não somos obrigados a contribuir. Fazemos em reconhecimento a Deus e pela grandeza daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Louvamos a Deus porque, ao abrir mão de qualquer ajuda do governo, seja deste país ou de qualquer outro, nós nos colocamos de forma independente a poder viver a nossa vida e a pregar o Evangelho com a mais nobre alvidez e com voz bem alta proclamando o Evangelho, sem ter que fazer jogatinas políticas, né? Sem ter que ter amarras políticas ou mesmo se envolver em escândalos de controvérsias políticas. Mas pela graça de Deus, o seu povo é fiel. E a palavra de Deus diz assim lá em Mateus, capítulo 6, versículo 24. Vamos ler juntos? Todos juntos, bem forte? Ninguém, porque ou esse é o preceito que nos difere de outras religiões. Nós vivemos com igrejas simples, que custeiam suas próprias despesas, sem viver arregaladamente, custando os impostos de outros que nem daquela religião é, né? E sem viver arregaladamente num Estado onde domina e manda em algumas cabeças que são totalmente vazias da presença de Deus, mas cheia de egos e de outros preceitos que não são nada puros. Mas que Deus esteja nos abençoando. E nós vamos cantar o hino. Eu lembro que a irmã Filomena disse que gosta muito desse hino. Nós colocamos esse hino num culto, a irmã não pôde estar presente. E queríamos louvar ao Senhor com o hino. Assim como eu tenho dito, irmã Conceição também vale para a irmã Amélia, irmã Ruth, irmã Maria Júlia, irmão Marecos. Quando você gostar de um hino, fale para a gente, porque às vezes a gente fica repetindo alguns hinos porque nós gostamos, né? E nós queremos também adorar ao Senhor. Como o irmão Jorge colocou aqui, não só os hinos, mas tudo que nós fazemos aqui é para adoração ao Senhor, unicamente ao Senhor. Mas existem hinos que nós gostamos mais. E nós nos sentimos muito bem adorando o Senhor com aquele hino. Eu já disse aos irmãos, o hino que eu mais gosto do cantor cristão é 398, né? Sou feliz. E o 381, Jesus, pastor amado. A irmã Filomena disse que gosta desse hino. Então, se você gosta de algum hino, fale para a gente colocar na ordem do culto. E eu quero convidar os irmãos a cantarmos adorando o Senhor, né? Vamos fazê-lo. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, no reino lá do céu, embaixador eu sou, meu Rei e Salvador, vos manda em seu amor as boas novas de perdão. Vamos ficar de pé. Eis a mensagem que nos deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que eu dá. Reconciliai-vos já,
com Deus. É ordem do meu Rei, de todo pecador, arrependido já, confesse ao Salvador todo pecado seu, pois ele prometeu dar o perdão por seu amor. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. No meu eterno lar, não há turbação, eterno gozo e paz, os salvos fruirão, e quem obedecer a Cristo vai viver no reino eterno do meu Rei. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Amém? Muito bonito esse hino, podemos assentar. Nesse tempo nós vamos compartilhar nosso pedido de oração, colocando diante do altar do Senhor a gratidão, né? Eu creio que todos nós temos motivo de agradecer a Deus. Eu e a Laura queremos agradecer a Deus porque amanhã a nossa neta, a Laura Baridó, né? Como ela diz, Laura Macedo Rodrigues Baridó Indá, né? É um nome maior do que a pessoa, né? E a Laurinha vai completar 6 anos de vida e a gente precisa que os irmãos orem pela saúde dela, para que Deus abençoe. Também a Andressa conseguiu a vaga para a Ana, a miudinha, começar a estudar. Eu acho interessante que os pais ficam querendo colocar os filhos na escola, né? As crianças ficam querendo entrar na escola. Chega na adolescência, eles querem sair da escola, né? Mas tem que manter firme ali para serem pessoas bem preparadas para a vida. E a Ana vai começar a estudar e o Álvaro também conseguiu ir para uma outra escola para ficar mais fácil para os 3. E nós queremos agradecer a Deus por essas bênçãos, né? Temos muitas outras bênçãos, mas queremos destacar essa. Mais algum pedido de oração? Temos um casal aí que parece que fez 1 ano de casamento, é isso? Né? Com as 36 anos de casado, viu, irmão Antônio Marecos? A Amélia e o Jorge completaram 37 anos de casado, né? Deus abençoe vocês, parabéns. Vamos orar agradecendo por essa dádiva também de Deus. Mais algum pedido? Foi aqui? Ó, que benção então, hein? Né? Bênção redobrada e honra para nós, né? Mas eu não estava aqui. Mas eu já estava a caminho do pastorado, né? Mais algum pedido de oração? Está tudo bem com os irmãos? Alguma gratidão, irmão Antônio Mareco? Amém. Verdade. Verdade, irmão Mareco. Mais algum pedido? Mais alguma gratidão? Vendo a irmã Conceição e o irmão Antônio juntos aí, louvamos a Deus pela melhora de vocês. Vamos continuar orando, né? Sim, irmão Mareco, você ia falar. Amém. Amém. Vamos orar então?
Vou convidar a irmã Filomena a nos elevar a Deus em oração, colocando diante do altar do Senhor os pedidos, a gratidão. Devemos orar pelo nosso país, pelas as lutas que algumas aldeias estão passando em relação aos incêndios, ao fogo, né? E ontem nós ficamos aqui meio tristes de subir lá e se via muita fumaça aqui, um calor imenso vindo dessa região aqui e muita fuligem também, mas não só aqui, mas em muitos pontos do nosso país e na Europa existem muitos incêndios. Nós devemos orar para aquelas pessoas que estão sofrendo, né? São perdas materiais, mas são perdas também de vidas e muitas pessoas adoentadas, limitadas, vivendo esse tempo que é tão difícil. Mas nós vamos entregar isso nas mãos do Senhor. Oremos. Pai, nós estamos na tua presença, louvando o teu nome, agradecendo por podermos estar aqui neste domingo à tarde, em comunhão contigo, em comunhão uns com os outros, para te louvar, Senhor, e bendizer o teu nome. Agradecemos-te, Senhor, por cada momento que nos dás. Agradecemos-te pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua salvação. Agradecemos, Senhor, por cada um de nós que está aqui presente, Senhor. Neste dia também queremos agradecer pela Paulinha, para a minha 6 aninhos, Senhor. Agradecemos por ela, que abençoa especialmente. Lembramos também o Miguel e a Maria, que estão aqui presentes, Senhor, que muitos abençoamos na sua vida, que os orientes em toda a sua vida, Senhor, que os dirijas, sejas tu, seu Deus, para sempre. E em nome de Jesus Cristo, nós também queremos agradecer pelos 37 anos de casamento, de vida conjugal, de Jorge e da Amélia, Senhor, que ricamente, Senhor. E queremos colocar perante ti também todos os nossos familiares, aqueles que ainda não te reconhecem, Senhor, como seu único Salvador e Senhor. Senhor, nós queremos colocar perante ti, então, os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos vizinhos, todas as pessoas com quem nos cruzamos, Senhor. Espera na mente de vida cada uma dessas pessoas. Lembramos também aqui a irmã Maria e a sua saúde, Senhor. A irmã Júlia também, nas suas debilidades, Senhor, que tu operes grandemente nas suas vidas, que lhes dês forças. Senhor, te pedimos por elas, então, agradecemos-te, irmão Laura, e irmão Augusto. Agradecemos-te por eles, Senhor, por tuas bênçãos até nós. Agradecemos-te, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E neste momento, Senhor, nesta presente, nós sabemos que estás presente aqui. E nós queremos, então, continuar a louvar o teu nome. E também, Senhor, ajuda-nos também a compreender e a aprender um pouco mais da tua palavra nesta tarde. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, quando nós vamos celebrar ao Senhor, nós nos reunimos dominicalmente. Em algumas culturas, em alguns lugares, tem 2 cultos nos domingos. Tem igrejas que chega a ter 4 cultos, 2 pela manhã, 2 à noite. Não importa a quantidade de culto na igreja, não importa nosso ajuntamento no templo, mas o importante é que nós nunca venhamos esquecer quem é o Senhor da igreja. Eu quero ler para os irmãos, não vou projetar, que é um texto maior, está em Mateus capítulo 23, eu lerei do versículo 1 ao versículo 9. Eu quero compartilhar com os irmãos. A base será esse texto, mas nós vamos passear um pouquinho em outros textos. Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 9. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com suas obras,
porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largas filactérias e alargam as suas franjas dos seus vestidos, e amam os primeiros lugares nas sinagogas e as primeiras cadeiras, e as suas saudações nas praças, e serem chamados pelos homens de Rabi, Rabi, que quer dizer mestre, mestre. Vós, porém, não queirais ser chamados de mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis por vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Amém? Existem coisas na nossa vida, e eu tenho certeza que todos nós aqui, desde a Maria, que deve ser a mais novinha pessoinha aqui, né, até o mais idoso, a mais idosa, existem coisas que nós não queremos e não podemos esquecer. A gente fez menção aí ao aniversário de casamento do Jorge e da Amélia, e é muito comum se acusar os homens de esquecer a data do casamento, a data de aniversário da mulher, né? E existem alguns homens que esquecem mesmo. E às vezes, tem até alguns videozinhos na televisão, tem um vídeo na internet, perdão, que uma mulher, o homem está chegando em casa, ela corre ao encontro daquele homem, que é o seu marido, entrega na mão dele um presente, e empurra ele para fora, fecha a porta, aí ele fica lá, aí ele bate, aí ela abre, oh meu amor, você lembrou, e pega o presente da mão dele, e aí celebra e abre o presente, ele fica, aí, você não ia esquecer do nosso aniversário, e ele fica ali, né, como diz lá no Brasil, bobolhando, né? Bobo olhando, e ela festejando com aquele presente, aí ele, acho que percebe que é aniversário de casamento, e dá um beijinho nela, e vida que segue, e acaba o vídeo. Existem partes da nossa vida, coisas que nós não podemos esquecer. Nós não queremos nunca esquecer e lutamos para não esquecer. Também há um vídeo de uma bailarina de um famoso grupo de balé, e ela teve aquela doença que esquece, acho que é Alzheimer, né? Esquece as coisas, e ela está ali numa cadeira de roda, o seu corpo já bem enfraquecido, esquelético, totalmente paralisada ali, mas uma pessoa chega e coloca um equipamento, coloca o fone no seu ouvido, e aquele equipamento vai mostrando o vídeo daquela pessoa lá na juventude dançando balé, e aquela música, se eu não me engano, aquela música que fala sobre o cisne, agora eu me esqueci, que eu Lago do Cisne. E aí, de repente, ela olhando ali, acometida daquela doença, eu não vou fazer o gesto, porque eu não sou bailarino, né? Mas ela vai fazendo gestos, e os seus braços vão se mexendo, idêntico ao vídeo, e a pessoa tira o vídeo e ela continua ouvindo a música e fazendo aquele gesto, e como se ela estivesse dançando, apesar de estar numa cadeira de roda, e todo aquele gesto, aquele bailar, e ela vai vivendo. Então, existem coisas que marcam a nossa vida, que não deixam, mesmo que algumas doenças nos acometam, que a gente passe aquilo. Porque são coisas que marcam e que fazem parte da nossa natureza. Assim, meus amados irmãos, também a Igreja do Senhor. A Igreja do Senhor tem que lutar para não esquecer quem é o Senhor da Igreja. Eu creio que nós não devemos deixar de pregar o Evangelho. E eu sempre tenho dito, não de hoje, que a melhor forma de pregar o Evangelho não é falar, é viver. Isto é, o que nós lemos aqui, a acusação de Jesus aos escribas e aos fariseus, que eles sabiam a letra, sabiam ensinar, mas eles não praticavam.
E Jesus disse para as pessoas, faça o que eles estão ensinando, mas não olhe para eles não. O evangelho de hoje, nós precisamos viver, respirar o evangelho. As pessoas veem em nós o amor de Deus, o cuidar de Deus. E uma das coisas que nós não podemos deixar de lembrar é quem é o Senhor que criou parâmetros para a sua igreja. E aí eu pontuo aí alguns parâmetros. Nós não podemos esquecer que Cristo é o cumprimento da promessa de Deus para salvar o pecador. Não há outro meio, não há outra forma. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus promete àquele casal, e ele falando ao casal, a Adão e Eva, ele olha para a mulher e ele ali já faz a promessa, mesmo talvez com o coração ferido por causa do pecado, triste por causa da traição de Adão, achar que podia se esconder da presença de Deus, aquele Deus que todo final de tarde vinha e seu espírito pairava sobre a terra e encontrava o homem que estava despido, a mulher que estava despida, não só física, mas também de maldade. E aí agora Deus olha para o homem que já se esconde por causa do pecado, não esconde só o seu corpo, mas esconde também o seu caráter. E tenta achar que pode se esconder da presença de Deus, e Deus ali em Gênesis 3,15, ele faz a promessa que mandaria um através da mulher para esmagar a cabeça da serpente. E o máximo que a serpente poderia fazer é ferir o calcanhar. É ferir o calcanhar. E agora ela se arrastaria para o resto da vida. E nós vemos ali a promessa. Mas quando nós olhamos para o versículo 8 desse texto que lemos, o versículo diz assim: vós, porém, não queirais ser chamados de mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. Cristo é o nosso mestre. Não é o pastor, não é o letreiro da igreja, seja ela o mais bonito que for. E cada vez mais os homens formulam nomes pomposos para as suas igrejas. Cada nome que você chega a arrepiar, puxa, mas que nome bem pensado. Agora está uma onda de colocar nomes em hebraico. Os homens estão com sede de voltar ao hebraico e colocam nomes de igreja em hebraico. E as pessoas passam a ver aquele nome lá com letras em hebraico e não entendem nada. Mas o Senhor da igreja, o Senhor que nós servimos, é só Jesus Cristo. E é interessante, e aí eu convido vocês a folhear um pouquinho a sua Bíblia e acompanhar a leitura. Lá em Hebreus, capítulo 1, eu separei esse texto, e veja o que diz Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 6. Diz assim o texto: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aí veja o que diz versículos 5 e 6. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei, como também eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Meus irmãos, o Deus desta igreja, não, quando eu digo desta igreja, o templo feito por mãos humanas, mas desta igreja, cada um de nós, individualmente, tem que ser prioritariamente o Filho de Deus. Os irmãos não podem, em tempo algum, por mais bonito, por mais eloquente, por mais culturalmente preparado,
Ou mais sábio adorar qualquer homem, porque os homens são finitos. E às vezes nós vemos pessoas adorando homens que já estão no final de vida e já não tem nem mais força, mas se tornam verdadeiros deuses na terra, mas se tornam para aqueles que vivem enganados, porque não há nenhum outro Deus. Isaías, no capítulo 43, chega a dizer: agindo eu, quem impedirá? Eu sou o Senhor, o Deus de amor. Antes de mim, nenhum Deus houve. Depois de mim, nenhum Deus haverá. Deus é Senhor. E em Jesus, a gente precisa firmar esse propósito. A igreja está unida como família em Jesus. Não é no pastor Mário, não é no pastor José Pinto, não é no pastor Sérgio, não é no pastor Fanini, não é no pastor Billy Graham, muito menos no pastor Augusto, esse significante servo do Senhor. É em Jesus. Todos os homens têm a obrigação de servir a esse Deus. Todos os homens que se intitulam pastor. Miseravelmente, alguns servem a si mesmos. Alguns se colocam como pastores, mas travestidos de pastores. Na verdade, são lobos. E nós temos que ter cuidado. Sempre atentos. O pastor tem que balizar a sua palavra na Bíblia. Eu acho interessante essa geração que nós estamos vivendo, que alguns pastores, quando vão pregar em algumas igrejas, eles citam tantos livros. Você vê, mas como é que ele lê tantos livros? Como que ele decorou tantos livros? Olha que homem culto! Mas às vezes esquece daquilo que é a base, a Bíblia. A Bíblia já diz tudo que o pastor precisa saber. A Bíblia é o livro do pastor. O pastor não tem que se meter em ciência, em agronomia, não tem que se meter em mecânica, na medicina. Quem cuida do corpo são os médicos. Quem cuida da nossa parte financeira são os gerentes do banco. Mas a gente precisa ter pastores que cuidem de nossa orientação espiritual. Só isso. E a orientação é a mesma coisa que nós dizemos ao nosso filho. A gente precisa se relacionar com o pastor como um filho adulto se relaciona com o pai. O máximo que o pai pode fazer é aconselhar. Irmão Jorge pode aconselhar. Irmão Marcos aconselha a Ruth. Eu aconselho a Aline e a Andressa. A irmã Júlia aconselha o seu filho. A irmã Conceição e Antônio aconselham os seus filhos. Mas nós não mandamos nele. Se eu disser para a Andressa, Andressa, você precisa vir para cá hoje. Eu estou com muita saudade. Ela vai arrazoar, vai pensar, quanto é que custa a ida lá para a casa do meu pai? O que eu vou fazer lá e o que eu vou deixar de fazer aqui? Então é melhor eu não ir. Ou então ela diz, não, eu tenho condições de ir, eu posso ir. E ela vai tomar a decisão. Assim somos nós em relação a Deus. A palavra de Deus nos orienta, é a bússola. Acho que todos nós sabemos o que é um GPS. Você bota ali no carro, GPS, às vezes a gente coloca lá, olha, eu quero ir no mercado tal. Não vou fazer propaganda em nenhum mercado. Você coloca o nome do mercado lá, o GPS ainda pergunta, qual cidade? Tem um mercado que tem aqui em Santarém, no início, quando nós chegamos aqui, a gente colocava o nome do mercado, ele indicava lá para Rio Maior. Aí eu tinha que digitar, tal mercado, vírgula, Santarém, para ele indicar de Santarém. Aí em Santarém tem 2 desse mercado. Aí ele indicava o mais perto do centro, mas eu queria ir na rodovia, que tem um posto de gasolina. Aí eu, de vez em quando, ia parar no centro de Santarém, até que eu aprendi o caminho. Mas eu me guiava ali, mas o que eu fazia? Quando eu percebia, opa, ele está indicando para ir aqui, eu vou dobrar aqui à direita e vou sair lá naquele mercado, quase que eu digo o nome, né? Porque para lá vai dar no centro de Santarém, para cá vai dar na rodovia que eu quero ir nesse tal mercado que tem o posto de gasolina. Aí eu tomava a decisão. Eu não seguia os GPS, mas eu seguia onde eu tinha um outro motivo para ir.
mesmo endereço, mesmo mercado, mas tinha um outro motivo, porque no outro mercado tem um posto de gasolina, uma bomba de gasolina próximo. Assim é a palavra de Deus, a gente precisa se relacionar com Deus e ouvir o que Deus tem. Agora, a diferença é que Deus quer sempre o melhor. Levanta a mão aqui, os irmãos que são pais ou mães de pessoas adultas e quer o mal do seu filho. Há alguém aqui entre nós? Irmã Laura quer o mal da Aline? Irmã Amélia quer o mal do seu filho? Irmão Marecos quer o mal da Ruth? Nem pensar, né, Nuno? Nem pensar. Irmã Júlia, todos nós queremos o melhor. Como a gente se preocupa. Eu acho interessante que antes de casar, quando eu era recém-casado, os mais velhos passavam a mão assim na cabeça das crianças. Não, isso está dando trabalho agora. Quando crescer, casou, pronto. Casou, pronto, dobra a preocupação. A gente fica preocupado. Será que está bem? Será que as contas estão sendo pagas? Será que estão cuidando bem dos filhos? Quando um neto da gente adoece, parece que é um pedaço da gente. E os filhos ficam com ciúme, né? E você ama mais essa criança do que a mim. No meu tempo você não fazia isso. Ah, no meu tempo você não pegava no colo. Porque parece que é parte mais integral da gente. Assim é Deus, Ele quer o melhor. Ele cuida da gente. Nós não podemos esquecer disso. O segundo preceito que eu quero deixar com vocês, não podemos esquecer que Jesus Cristo é o único que pode perdoar nossos pecados. Meus irmãos, tem gente colocando a mão na cabeça das pessoas, ouvindo o pecado das pessoas e declarando perdão. E eu fico pensando, onde está isso na Bíblia? Onde as pessoas estão com a cabeça de confiar a outros homens a sua vida íntima, achando que por isso seu pecado vai ser perdoado? A Bíblia não diz isso, nem nessa versão e nenhuma outra versão. Inclui-se aí a versão Ave Maria. Não diz, não tem esse parâmetro. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o único que pode perdoar os nossos pecados. Vocês lembram o que diz lá em João capítulo 1, versículo 29? Quando Jesus vem chegando, aí João diz, João 1, 29, no final do versículo, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João apresenta àquela multidão que estava ali no Jordão, àqueles que lhe ouviam, Jesus como o único que pode perdoar o pecado. Por que ele faz menção, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Porque ele faz menção no Cordeiro Pascal, no Cordeiro que foi sacrificado para pinchar ou pintar, como queira, os umbrais da porta para que o anjo da morte não levasse o primogênito. Jesus se deu para que nós pudéssemos ter vida. Não tem pastor, seja de que religião for, seja jovem ou idoso, que possa dar a vida para salvar alguém. Por mais que eu ame os irmãos, eu poderia colocar-me na frente de alguém que queira matar-vos, mas isso não adiantaria. Eu posso querer dar a vida para salvar uma pessoa na eternidade, tirar o pecado daquela pessoa, mas eu só vou perder a minha vida porque a pessoa não vai ser perdoada. O perdão só é dado por Jesus. E, por último, não podemos esquecer que Jesus Cristo é o único capaz de unir os homens, e estes a Deus. Não existe organização das nações humanas, não existe Organização das Nações Unidas, não existe Tratado do Atlântico, não existe poderio bélico, não existe moeda única, não existe uma religião única, não existe nada que aparentemente seja único, a não ser Jesus Cristo, que é o único capaz de unir os homens. Vejam vocês, eu falava para a Laura, nós chegamos aqui, era antes das 3h. Aí viemos para cá para arrumar alguma coisa, fazer a preparação da ceia. E eu disse para a Laura, estava muito quente, muito quente. Eu disse, olha, quem vier ao culto hoje merece um prêmio. Porque se
A gente que mora aqui na frente, para atravessar essa rua aí, sentiu o calor, para vir esse horário, tem que querer muito servir ao Senhor. E tem que amar muito uns aos outros. E eu sei que tem gente aqui que vem por amor à obra. Porque se ficasse em casa, ia cultuar Deus do mesmo jeito. E Deus ia aceitar do mesmo jeito. O cheiro que chega aos céus não depende do lugar, depende do coração. A Bíblia diz que há um aroma suave que exala das nossas almas na presença de Deus. No céu não entra fedentina, mau cheiro. Não entra odor ruim, entra aroma suave. Mas quando nós nos unimos, isso só é feito através de Jesus. Jesus é o único que consegue unir homens de diferentes nações, diferentes culturas, diferentes condições financeiras ou sociais, diferentes capacidades intelectual. Percebam o que a Bíblia é. Deus pega Amós. Alguém lembra a profissão de Amós? O que Amós era? Boeiro. Boeiro que fala aqui? No Brasil é boiadeiro, né? Eu costumo dizer, irmão Jorge, que Amós era um grande músico, tocava boi.